O ar-condicionado tá desligado. Aquele ali tá funcionando? Parece? Eu acho que esse aqui tá desligado. Cadê? Som, beleza. Vou fazer gravado aqui sem a transmissão, mas só para ficar registrado. E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, eu separei, né, como eu tinha dito, alguns itens da parte de Grécia que a gente conseguiu fechar, né, praticamente o conteúdo, para fazer da UNB, óbvio, para a gente fazer um trabalho já de também longo prazo, né? Então vamos aproveitar a teoria que é dada em sala, que em geral, né, é a mesma. Aqui a gente vai complementar algumas informações, coisas que a UNB cobra mais, mas para a gente fazer esse exercício. Então, vou direto e reto, tudo bem? Selecionar e rende. Mas está aqui, olha só. Ah, eu coloquei até aquele item de idade média que eu citei, de Homo ludens, Homo sapiens, Homo faber, lembra? Que eu fiz a gente fez uma questão do Enem, que era a ideia de que só o povo é cidadão, né? Ou só considera que é povo quem é cidadão. E eu tinha mencionado o texto desse aqui, ó, Homo ludens. Quando ficou claro que a designação de Homo sapiens não era tão adequada à nossa espécie como se havia acreditado, porque afinal não somos tão razoáveis como se acreditava no século XVIII, né, com o Iluminismo, em seu otimismo ingênuo, acrescentar-lhe a de Homo faber, o homem que fabrica. Entretanto, a expressão Homo ludens, homem que joga, evoca uma função tão essencial quanto a de fabricar e merece, portanto, ocupar seu lugar junto à de Homo faber. Né? Bom, pensando no que eles puxaram aí de Grécia Antiga, tá lá. Em Atenas, na época de Péricles, jogos e teatro perderam importância social porque a população, imbuída do espírito democrático, preferia dedicar-se às atividades políticas e econômicas, visto que essas fortaleciam a cidadania. Eu acho que é relativamente bobinho até, né? Então, quando ele fala perder a importância social, não tem sentido nenhum. E tem errado. A gente até mostrou uma imagem, né, um esquema do que seria a Acrópole, e eu falei, olha, isso que a gente tem, né, da imagem de Atenas, é depois da reconstrução, passadas as guerras medas, com grana, inclusive, de Caixa 2, né, com grana de desvio lá da Liga de Delos. E aí eu coloquei, ó, tinha aqui espaço para teatro, inclusive um templo para Dionísio. Ou seja, as festividades está absolutamente ali incluso. E este período de bonança, esse período de crescimento material, ou seja, se come melhor, se veste melhor, se desloca melhor, isso também tem reflexos culturais. Então, isso cresce a arquitetura, isso cresce a filosofia, isso cresce o teatro, né? Eu acho que eu até tinha feito esse comentário. Tragédia é um gênero textual que bota em discussão aquilo que não pode ser evitado, né? Aí, se eu fiz o comentário, provavelmente eu dei o exemplo da principal das tragédias, que é do Édipo Rei. Ele recebe lá o presságio no nascimento, né? Ele era filho dos reis tebanos, de se casar com a própria mãe e de matar o pai. Os reis tebanos tentam se livrar da criança, ó, é uma decisão brutal, assim, fica em frangalhos. Mas tentam se livrar da criança justamente para livrá-los, todo mundo ali, daquele destino trágico. Só que ele acaba realizando, né? Ele acaba, de alguma maneira, numa situação meio nebulosa, sem saber, mas matando o próprio pai. E ele acaba se casando com a mãe, porque o rei de Tebas, que havia sido morto, ele não sabia que era aquele homem que ele acabou matando, a cidade de Tebas estava numa situação lá meio curiosa, que era uma esfinge que propõe lá uma charada, né? Um enigma para a cidade, e se a cidade não desvendasse, ela seria toda transformada em pedra. E quem desvenda o enigma, e portanto livra a cidade da punição, é justamente o Édipo, que estava chegando em Tebas. O enigma era o famoso, o que é, que de manhã anda sobre 4 apoios, à tarde sobre 2 apoios, à noite sobre 3 apoios. Então é o próprio ser humano, que é a infância engatinhando, a vida adulta bípede, né? A vida idosa, a vida senil com a bengala.
Quando o Édipo vai lá e livra a cidade, quando ele revela o enigma, ele ganha o direito de se casar com a rainha que estava viúva, ele se casou com a mãe, né? Só que ele descobre, através de um sistema de investigação, né, tanto que tem muito historiador da literatura que fala que o Édipo Rei talvez seja o primeiro romance policial da história. Ele descobre, através do sistema de investigação sistemático, metódico, racional, que ele tinha se casado com a mãe que tinha matado o pai. E aí é curioso, porque a tragédia, ela discute meio que o papel da filosofia e aonde que fica o mito. Com a chegada da filosofia, lá do processo de uma justificativa racional, argumentativa, né, a filosofia ela vai ocupar que tipo de espaço, aonde que a filosofia vai se inserir e o que vai sobrar para o mito, vamos dizer assim. Todas essas discussões estão rolando no século V, que é justamente o século do Péricles. O ápice do mundo grego, o ápice da cidade de Atenas, o ápice da democracia. Então você tem o ápice político do exercício da cidadania, mas você tem o ápice teatral, por exemplo, com a tragédia. Tanto que, assim, quando passa o século V, as tragédias não são mais encenadas. Porque se resolveram a discussão mito-filosofia, a tragédia ela perde a razão de ser, ela perde a razão de existir. Se eu já sei qual o papel da filosofia e o que sobrou para o mito, então a tragédia não tem mais palco. Entenderam o que eu falei? Tudo bem? Então, óbvio, erro bobinho. Perderam importância social, sentido nenhum. E tem errado. Tá, na Grécia Antiga, os jogos realizados em Olímpia, a cada 4 anos, constituíam um desafio entre cidades. Os atletas, homens livres, jovens, disciplinados e com vigor físico, mostravam pela competição a forte presença de elementos guerreiros na organização da sociedade helênica. Tranquilo, né? Então, desafio entre as cidades, ou seja, eles estão celebrando o mundo grego. Eles estão celebrando a si mesmos, mas é óbvio que as rivalidades existem, né? Então tá lá, os atletas, homens livres, jovens, tarará, tarará, mostrando a presença de elementos guerreiros. Em Esparta, um cidadão necessariamente é um soldado. Mas servir ao exército é uma obrigação de todo e qualquer cidadão grego, independente do sistema. Então isso, de alguma maneira, está sendo celebrado lá. Certo? Diga. Durante as Olimpíadas não tinha execução de guerra. Ou eu acho que tem, aí eu não tenho certeza, mas eu acho que tem situação de ter conflito, ter trégua para terem os jogos, né? Em épocas de guerra, aí não podia ter os Jogos Olímpicos. Se está tendo Jogos Olímpicos, não pode ter guerra. Mas eu acho que teve situação assim, está tendo conflito, se faz uma trégua e aí realiza uns jogos, né? São vários tipos de prova, beleza? As de vigor físico, mas tinham provas intelectuais, como se fosse mais ou menos, para quem joga xadrez, né? Às vezes você recebe lá uma posição e você tem que tentar fazer o melhor lance, né? Haviam situações desse tipo, mas com posições de guerra. Qual seria o melhor movimento, qual seria a melhor saída. Tinham provas de arte, então, de esculturas que seriam posicionadas no alto de montanha, por exemplo. E aí é curioso porque teve escultor que ganhou que, se você visse a escultura de perto, ela era desproporcional. Mas pelo ângulo que ficava, né, o olhar no alto da montanha, aí você via ela toda proporcional. Ou seja, o nível de artífice, de artimanha, de cálculo, ele era muito requintado, né? Então envolviam mais coisas. Mas o item certinho, beleza? Aí tá lá, né, o item que eu tinha citado em sala. Ó, na Idade Média, devido às especificidades das condições materiais do período, as definições homo sapiens, homo ludens, homo faber correspondiam a clero, beleza, é possível, nobreza, ludens, legal, homo faber, povo, não, porque não é o povo que trabalha, quem trabalha é justamente o servo. Considerando a divisão clássica estamental do feudalismo, beleza? Então é o seguinte, eu até comentei na primeira aula, quando a gente fez o esquema da linha do tempo para fazer a localização temporal, que a cobrança de Idade Média no Enem, ela tende a ser uma cobrança mais atual e, vamos assim, mais plural, mostrando que a Idade Média ela é diversa, né? Essa cobrança no Enem, feudalismo, 3 grupos sociais, tem uma tendência a não acontecer.
Agora, esse examinador da UNB, ele é um examinador mais tradicional, né? Ele é um historiador mais velho de idade, inclusive. E não é a área dele, não é a Idade Média. A área dele é história contemporânea e, sobretudo, ele foi pesquisando cada vez mais história do Brasil República. Então, é um conteúdo que ele não está à frente das pesquisas, vamos dizer assim. Então, ele tende a fazer itens que são mais clássicos. Beleza? Então, para a UNB, mantendo-se esse mesmo examinador, que é uma tendência, os itens vêm mais ou menos com essa cara aqui. O clássico lá de feudalismo, Idade Média e tudo mais. Acontece que a história tendo que dividir, né, com a música, com as artes, né, com a filosofia, com a sociologia, entraram mais conteúdos, como eu falei em sala, vai ficando com menos itens. E aí ele vai privilegiando mais alguns assuntos, que é aquela coisa das efemérides. Tende a dominar a prova. Mas se vem algo de Idade Média, ele vai vir provavelmente de uma maneira clássica. O povo é quem tem participação política. Então, nobreza e parte do clero. Então, né, nesse cenário, vamos considerar assim, até 1789, até a Revolução Francesa. Beleza? Povo é igual a participação política. Né? O povo é igual a cidadania. Só que, óbvio, aqui na Idade Média a noção cidadania não é a melhor para usar. Fica com participação política. Tudo bem? Então, errado. Beleza. Aqui, Norbert Roland. Esse livro aqui eu vou usar como referência para as aulas de Roma. Roma, a Democracia Impossível. A gente vai classificar Roma como uma república aristocrática, uma república dos poucos que se consideram os melhores. O historiador é esse Norbert Roland aqui. Quando eu estava na UNB, era uma leitura obrigatória. Óbvio, as coisas vão evoluindo, né? A gente vai tentando se atualizar. Mas é uma referência ainda. A sombra é um vestígio, uma imagem inexata daquilo que a projeta. Platão, na obra República, assimila a pintura à noção de sombra e considera a sombra menos real que o objeto do qual é projeção e o objeto menos real que a ideia do objeto. Considerando essas informações, é correto inferir que, segundo Platão, um retrato representa corretamente o retratado. Só há pouco tempo, a democracia foi guindada ao Olimpo das virtudes políticas. O fato de ser um conceito tão invocado hoje em dia não poderá dissimular a sua juventude. Né? Escarnecida na antiguidade, a democracia só veio a ser insensada a partir do final do século XVIII. Então ele começa usando uma metáfora da imagem do retrato, recorrendo à filosofia platônica, questão das sombras, né? Para dizer que se a democracia hoje ela é tão exaltada, tão reivindicada, né? Tão considerada uma virtude, ela é nova. Então o que ele coloca aqui, tarará, cadê? Não pode dissimular a sua juventude. A democracia está longe de ter sido a regra do sistema político ao longo da história. 200 anos na vida de Atenas, depois nunca mais. E aí, no final do século XVIII, que a ideia começa a ser recuperada com a Revolução Francesa. E mesmo assim, a democracia é mais fruto de conquista social do que uma pretensão burguesa. Tanto que no mundo da burguesia o voto é censitário. Né? Revolução Francesa, voto censitário. Revolução Inglesa, voto censitário. Participa os poucos que têm grana. Qual que era mais ou menos a justificativa? Quem contribui economicamente com o país é que pode dar opinião na política. Se eu contribuo com a riqueza, eu posso participar dos rumos do país. Democracia é uma conquista social ao longo do século XIX e do século XX. Né? Mas beleza. Na Idade do Bronze, olha só, aí aqui é uma lógica de localização temporal que não é muito a perspectiva do Enem. E se vier no texto do Enem, provavelmente ele vai te dar alguma coisa para você conseguir se situar. Na Idade do Bronze, a civilização estabelecida na ilha de Creta, então aqui é o período cretomicênico, certo? Então aquele cenário lá, século XX a século XII. Século XX a século XII. Lá está na cara de Idade do Bronze. Tudo bem vocês? Beleza? Comumente designada de civilização minoica, por referência a um chefe político importante, né? Minos, cretomicênica, dava às mulheres grande importância no âmbito da vida social e religiosa, o que levou diversos autores a postular tratar-se de uma sociedade matriarcal.
isso aqui é certo. Essa é uma informação para a gente acrescentar. Quando a gente fez lá a linha do tempo, né, a gente considerou de 20 a 12, né, período pré-homérico, aí de 12 ao 8º período homérico. Aqui, nesse período creto-micênico, sociedades palacianas. Aí eu atei daí mais ou menos a dimensão do palácio, né? 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Coloquei a referência como se fosse um tamanho de lote no Parkway ou no Lago Oeste. Então, um palácio de formato retangular com uma abertura, né? Um pátio interno aberto no meio. Cercado lá por comunidades, por aldeias agropastoris. Tudo bem, todo mundo? Este universo aqui, nesse universo aqui, as mulheres tinham uma participação, sobretudo, muito na vida religiosa. A maior parte das sacerdotisas eram mulheres. Como as decisões políticas, as decisões econômicas, as decisões de guerra, como tudo passa pelo sacerdote, nesse caso pela sacerdotisa, como tudo passa pela religião, então a mulher tem uma postura, tem uma posição de destaque. Então tem historiador, olha o que ele coloca, o que levou diversos autores a postular que seria matriarcal. E aí, isso aqui na UNB, o cuidado que o examinador tem de construir o item, levou diversos. Ele não está dizendo que é assim, ele está dizendo que essa é uma interpretação. Tudo bem? Ou seja, é uma possibilidade. Então, ele poderia ter escrito esse item dizendo pode-se que. O pode-se que tem grande chance de ser um item certo. Porque ele não está definindo, é assim. Ele está dizendo, isso é uma forma de leitura, isso é uma forma de interpretação. E para esse caso aqui estava certo, sim. Tudo bem o que eu estou dizendo? Aí o que vai rolar? Eu disse, olha, a gente não sabe todos os motivos, né? O acesso de informação nesse período ele é muito escasso. Só que aí tem a entrada dos dórios. A entrada dos dórios desarticula esse universo. E aí sobram essas aldeias aqui, que são os guenos. Período homérico, sociedade gentílica. É nesse universo que o papel das mulheres vai ficando cada vez menor e a lógica de famílias governadas pelos seus páters, né, começa a ganhar preponderância. Então, tem historiadores que dizem, que consideram que o início do patriarcado no mundo grego se dá no período gentílico. Com a desagregação, instabilidade, primeira diáspora, invasão dos dórios, né? Vamos dizer assim, talvez a guerra ganhando uma preponderância, um cenário um pouco mais instável e caótico, as mulheres vão sendo deixadas de lado. Poderia ser uma origem do patriarcado. Certo, vocês? De boa? Item certo. Tranquilo todo mundo? Legal? Referência lá de domínio dos metais, na Idade do Bronze, Idade do Ferro. Bom, no mundo grego antigo, era comum a percepção de que as mulheres espartanas viviam sob condições menos desfavoráveis do que em outras cidades da Hélade, porque, entre outras coisas, tinham o direito de possuir e herdar propriedades. Beleza, a gente colocou isso, né? Olha o que eu te falo do cuidado com a escrita. Cuidado com a escrita. Você vê que ele não fala... Exato. Ele não fala que elas viviam em condições favoráveis. Fala que elas viviam em condições menos desfavoráveis. Você vê? É muito diferente de dizer que elas viviam em condições favoráveis. Isso aqui é indício de item correto. Ainda mais assim, o examinador da UNB, ele sabe que a gente não estuda tanto essas coisas. Ele sabe que, em geral, isso aqui não chega tanto à sala de aula. Então, esse tipo de item, ele tem muito mais cara de informação do que de cobrança. Então, é um tipo de item que lá na hora marca certo com a segurança. Até porque, vamos lá, né? Aqui, não sei, não estudei mulheres no período pré-homérico. Pela cara do item, o jeito, a temática de gênero, você consegue indicar que ele está te informando algo. O que ele quer? Ele quer que os professores passem a ensinar isso aqui. Esse é o jeito que a universidade tem de tentar influenciar no ensino. De boa? Bom. Então tá lá, ó. Direito de possuir e herdar propriedades, né? A gente colocou isso. A estrutura política e a participação feminina na vida pública da Grécia Antiga indicam que as concepções de democracia e cidadania da antiguidade são semelhantes às do mundo contemporâneo. Aí ele exagera completamente, né? Então você vê, ele vai de um menos desfavorável para são as mesmas. Pô, você até percebe a discrepância, né? Fica muito claro, um é certo, o outro é errado, né?
Embora a liberdade fosse conceito político fundamental da Grécia Antiga, a escravidão era aceita na sociedade grega, o que evidencia que a concepção contemporânea de liberdade é fundamentalmente distinta daquela que orientava a antiguidade. Né? Simplesmente hoje é incompatível com a escravidão, embora você saiba que ela na prática ocorra. É o tal da situação análoga à escravidão. Né? Só fazer aqui a observação, se você for escrever, tenha o cuidado de escrever situação análoga na redação. Porque se você coloca que é escravidão, você está dizendo que o Brasil admite a escravidão em tempos contemporâneos. Então tem que colocar análogo. E, por exemplo, esse é o tipo de detalhe que, se o tema envolve isso, a orientação da banca vai ser para prestar atenção nesse negócio. Porque senão eu estou simplesmente ignorando a Lei Áurea. Né? Então, toma cuidado, né? Mas beleza. Tranquilo, né? Só para resgatar um comentário que eu fiz, que eu mencionei, olha, quando a gente for falar do Stuart Mill, filósofo utilitarista lá do século XIX, eu vou resgatar essa noção. Mas ele fala, embora a liberdade fosse conceito fundamental, né? Essa é a liberdade pública. A liberdade política. Mais do que a liberdade dos direitos civis, mais do que as liberdades individuais. Né? Só para fazer o... E aí foi o que ele chamou lá, o Stuart Mill, de liberdade dos antigos. Né? Liberdades dos antigos. É essa aqui. Beleza? Só para relembrar o comentário. As conquistas militares do imperador macedônico Alexandre favoreceram as trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente e contribuíram para a difusão e a preservação da língua e das culturas gregas no mundo antigo. Legal. Que aí, qual foi a frase usada em sala, né? A cultura helenística contribuiu para a difusão da cultura helênica. Aqui, difusão. A mistura espalha o grego, certo? E aí, quando você tem aquela noção do mapa mesmo, da abrangência que o mundo grego ganhou, chamada Magna Grécia, a expansão para a Ásia, que metaforicamente seria a Ilíada, a expansão para o Oeste, que metaforicamente seria a Odisseia. Quando você tem noção da abrangência, aí fica mais clara ainda a influência que o mundo grego vai ter. Né? Então, item certinho. Tem um aqui que ele tá... Não, beleza. Vamos na hora. Após as invasões do Império Romano ao território grego, lá século II a.C., a organização democrática da vida política da Atenas clássica foi adotada pelos romanos. Né? Roma, monarquia, república e império. Então, às vezes você pode ficar em dúvida pelo período republicano. Tudo bem, a gente não estudou ainda, mas aqui agora mesmo, qual que era o texto base? Democracia impossível. Tudo bem, é uma pergunta, mas ele vai dizer, olha, era mesmo. Né? Tinham tudo para ser uma democracia. Né? Então, é aquela coisa, o texto e a referência bibliográfica indicam. Beleza? Presta atenção que o examinador usa. Isso vale para o UNB e vale para o Enem. Se é um documento histórico, a data de publicação, o século, o ano, isso tem que me trazer conteúdo daquele período lá. E aí o nome, às vezes, indica aqui a linha de pensamento. Mas tudo bem. O raciocínio que a gente vai desenvolver em 2 salas já comecei a colocar isso, né? O Senado era um órgão que existia em Roma desde dos tempos monárquicos. O Senado vem lá de Sênex, ancião, o antigo. Então, é aquele grupo dos notáveis, sobretudo os mais velhos, um órgão exclusivo da elite patrícia. Quando vem o fim da monarquia, revolta patrícia contra os reis etruscos que dominaram a monarquia romana. Roma teve 7 reis, 3 deles, né, conhecidos, 3 deles de origem étnica latina e sabina, ou seja, são reis com origem étnica do povo fundador de Roma, dos povos fundadores de Roma, mas os romanos são dominados pelos etruscos, um povo do norte. Rola uma revolta patrícia contra o domínio etrusco e é fundada a República. Qual é o órgão que mais se destaca? O Senado. Como o Senado é exclusivamente patrício, essa república que poderia ter sido democrática, no fundo foi aristocrática. Porque, no fundo, era um governo de patrícios para patrícios, com todas as divergências entre eles. Então, se Roma teve alguma chance de ser uma democracia, essa democracia se tornou impossível. Tudo bem? O raciocínio lá é esse. Né? Então, errado. Ele fala que a organização democrática foi adotada. Fora. Ele vai repetir o item, só colocando os macedônicos. Falta de criatividade. Né?
Na Atenas clássica, após as reformas políticas empreendidas por Clístenes em 508 a.C., ou seja, está lá no século VI, século V, né? Os escravos foram reconhecidos como cidadãos, surreal, né? Aí não tem a mínima chance. E assim garantir o direito de voto na eclésia, principal Assembleia de Atenas. Aqui é uma discrepância, né? Um escravo, ó, ele é reconhecido originariamente como um bárbaro. Esse cara não vai ganhar cidadania de jeito nenhum. Aí, o que ele queria que você lembrasse? Ou o que ele queria, talvez, que você confundisse? A coisa da escravidão por dívida. Só que se eu tive a abolição da escravidão por dívida com o Solon, né? Quem é escravo é não grego. Ou seja, ele é um bárbaro. A gente vai fazer essa discussão melhor depois com os romanos. Vai valer para os gregos. E a gente vai comparar com a escravidão que teve no Brasil colônia. O escravo é sempre um não romano ou não grego. Por exemplo, para romanos, um grego pode ser escravo. Por mais que eu admire aquele povo, eu posso ter um grego escravo. Beleza? Isso vai dar uma diferença, inclusive, de que se o escravo na Grécia ou escravo em Roma, ele é um não grego ou um não romano, óbvio, do ponto de vista de cada um, né? Você entende que o escravo, ele não tem uma cara? Porque ele pode ser mesopotâmico, ele pode ser mesopotâmico sumério, acadiano, babilônico, ele pode ser hitita, ele pode ser egípcio, pode ser cartaginês, ele pode ser celta, ele pode ser germânico, das várias comunidades germânicas, né? Ele não tem um perfil. Isso difere muito da escravidão que se teve no Brasil, né? Embora etnicamente os escravizados no Brasil sejam distintos, Ibôs, Igbo, Suás, Ashanti, tem um monte, né? Angola, Mina, Congo, você tem a pluralidade, o elemento da pele de alguma coisa estabelece uma conexão. E aí o escravo, tudo bem, ele não tem uma cara, mas ele tem uma cor. Isso, inclusive, por pós-escravidão, isso é muito complicado, né? Porque no mundo romano, eu consigo me integrar à sociedade pós-escravidão muito melhor. A marca da pele gera uma estrutura racista que é forte, né, no Brasil e na América. Então, bom, mas o item em si é errado, bizarro. Beleza? Queria que você confundisse lá com a escravidão por dívida. Fora. A civilização helenística resultou da fusão de culturas grega e oriental. Beleza. Graças à expansão macedônica conduzida por Alexandre. Beleza. Que conseguiu difundir o ideal democrático ateniense nas áreas conquistadas pela Ásia. Difundir o ideal democrático. Tá fora. Né? Aqui é errado. Eu posso difundir a cultura. O ideal democrático, não. Beleza? Você vê um item semelhante em relação a Roma. Adotou, difundiu. Tranquilo. E estava na mesma sequência de itens, hein? No início do século XX, estudiosos esforçaram-se em mostrar continuidade na Grécia Antiga entre mito e filosofia, opondo-se a teses anteriores que advogava a descontinuidade entre ambos. A continuidade entre mito e filosofia, no entanto, não foi entendida univocamente. Alguns estudiosos, como Confort e Jager, consideraram que as perguntas acerca da origem do mundo e das coisas haviam sido respondidas pelos mitos e pela filosofia nascente, dado que os primeiros filósofos haviam suprimido os aspectos antropomórficos e fantásticos dos mitos. Então, a tese desses dois aí, lá no século XIX, a filosofia deu basicamente as mesmas respostas que o mito, mas tirando a parte do extraordinário, da fantasia e tudo mais. De maneira argumentativa, racional, mas basicamente as mesmas indicações. Ainda no século XX, o Vernant, e aí tinha uma questão com o texto dele, que eu falei que ele é uma referência, Jean-Pierre Vernant, cara lá das origens do pensamento grego, né? Mesmo aceitando certa continuidade entre mito e filosofia, criticou seus predecessores ao rejeitar a ideia de que a filosofia apenas afirmava, de outra maneira, o mesmo que o mito. Assim, a discussão sobre a especificidade da filosofia em relação ao mito foi retomada. Isso aqui quem for fazer o UFO, isso é o primeiro tópico de filosofia da UFO. Né? Não é um tipo de questão que cai muito, que tem recorrência. Mas está no programa da UFO conhecer as teses sobre o desenvolvimento da filosofia. Né? Se ela é uma continuidade, ou se ela é uma ruptura, ou se vai numa linha ali meio que intermediária. Beleza? Né? Inclusive, eu acho que a UFO já usou esse texto aqui como referência. Na Grécia Antiga, os dramaturgos inspiravam-se no repertório mítico das lendas heróicas, que eram transmitidos pela poesia e pela arte figurativa. Né?
Então, vamos lá. A galera do teatro se inspira no repertório dos mitos e nas lendas. Isso vai tanto pela poesia quanto pela arte figurativa. Tá certo? Então, se você pega a peça do Édipo Rei, do Sófocles, ele está pegando um elemento que é mitológico, que é justamente aí a situação do Édipo. Está colocando em forma de dramaturgia, em forma de peça. Isto é uma tragédia. Pode ter em forma de poesia? Pode. São justamente os aedos. E aí são as histórias desses poetas, dos aedos, que o Homero pegou, compilou, reuniu, deu formato e registrou. Ou então aquilo vai pela arte figurativa, tipo vaso. Tudo bem, todo mundo? Certo? Então, é um item que lá na hora pode parecer até mais rebuscado do que ele realmente é, né? Às vezes coloca dramaturgo, aí você fica, bom, já dá para usar. Galera do teatro. Galera da dramaturgia do teatro. Eu busco nos mitos uma referência. Vai para a poesia, vai para a arte. Certo. Sem grandes problemas. Considerando o breve histórico acima, concernente à relação entre o mito e a filosofia nascente, assinale a opção que expressa de forma mais adequada essa relação na antiga Grécia. A. O mito é a expressão mais acabada da religiosidade arcaica, e a filosofia corresponde ao advento da razão liberada da religiosidade. Né? Esse liberado aqui parece que pega, beleza? Então, assim, os filósofos usavam as divindades, os deuses, tinham tudo isso? Tinham. Tem uma discussão entre o Platão e o Fínias, se eu não me engano, tá num livro do Platão, né, que leva o nome, eu acho que o nome do cara era Fínias. Que aí, na verdade, registrado pelo Platão. O Sócrates estava lá no tribunal por conta do processo dele, né, da acusação, e aí esse Fínias estava lá, e enquanto com o Sócrates, ele acaba batendo papo, o Sócrates, pô, o que você está fazendo aqui? Tá, eu estou processando meu pai. Porque meu pai matou um escravo, e como eu sei o que é a piedade, né, isso que o meu pai fez é ímpio, é pecaminoso. Então eu estou aqui processando meu pai. A galera me condena, mas eu sei o que é a piedade. Aí o Sócrates não perdoava, né? Você sabe o que é a piedade? Então o que é a piedade? Aí ele fala, Sócrates, o que agrada os deuses é piedoso, o que desagrada não é. Aí o Sócrates fala, bom, mas se você lembrar lá do Odisseu, Poseidon era contra ele, mas Atena era a favor dele. Então, as ações de Poseidon agradavam a um deus, mas não agradavam a outro. E aí, o que é a piedade? Aí o Finas, eu tenho que ir, né? Aí sai fora. Então, os caras usam as referências religiosas e mitológicas, né? Criam mitos, inclusive, como a própria alegoria da caverna, o mito da caverna, alegoria e tudo mais. Ter se liberado aqui parece radical demais. B. O mito é uma narrativa em que a origem do mundo é apresentada imaginativamente, e a filosofia caracteriza como explicação racional que retoma questões presentes no mito. A princípio parece que sim, né? Retoma questões? Sim. Não está dizendo que dá a mesma explicação, mas os temas são semelhantes. Os mitos tratam de amor, de raiva, de angústia, de guerra, sobre o ser humano. A filosofia trata desses temas, assim como a religião trata. Então parece, né? Beleza. Apresentada imaginativamente, aí até na aula de filosofia, quando a gente fez o conceito, a gente usou um texto do Nietzsche que foi usado para uma questão, que é o que está na abertura da apostila, quando você receber, inclusive, né? Mas você tem lá o PDF. Que é, ele coloca lá que o Tales é um primeiro filósofo porque ele afirma algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque ele o faz sem imagem e fabulação. Então, ele não cria uma imagem ou uma fábula. Ele não faz do jeito que o mito faz. Ele faz de maneira racional. Então, parece ok. C. O mito fundamenta-se no rito. É infantil, pré-lógico e irracional. Que a filosofia, também fundamentada no rito, corresponde ao surgimento da razão na Grécia. Né? A filosofia, também fundamentada no rito, não. Esses elementos, essa letra C, a gente sabia que ela não estava certa. Mas a gente ficou discutindo lá se fosse o item de certo ou errado e viesse até o irracional. Né? E o consenso lá em geral, teve gente que ficou meio assim, mas o item seria certo. Ou seja, tem um elemento do ritual. Né? O que é o rito? Ritual, vou colocar assim. Né? O caceta. Ritual, ele é uma estética, uma teatralização
teatralização dos gestos. Dá para definir o ritual como assim? Né? Se você tem um ritual de estudos, você tem uma sequência de gestos que é sempre a mesma. Uma estética é porque existe uma forma que é sempre a mesma. Ou existe uma preocupação com a forma. Quando você fala da estética romântica, tem uma forma que obedece lá àqueles elementos, e por aí vai, né? Então, existe uma teatralização, uma estética dos gestos, do hábito, né? O mito, de fato, tem isso, as narrativas têm isso. Quando o poeta vai declamar, né, ele tem um jeito específico para fazer aquilo. Eu fiz uma analogia com o repentista, o partilheiro. Quando o repentista vai declamar, sabe, tem a introdução, tem a forma de abordagem, existe uma regrinha para fazer aquilo ali. Então, uma coisa do rito tem um certo sentido, né? O infantil incomodou uma galera, mas esse infantil nesse sentido aqui de pré-lógico, de irracional, porque o fundamento da explicação não é a razão. Se o fundamento é esconder, se o mito ele oculta a mensagem, então ele não é racional, que a razão revela, lembra? A ratio, ela decompõe, ela revela, ela tira o véu. Então, nesse sentido é que seria o infantil. Nesse sentido. Exato, perfeito. É um modo de comunicação da infância, né? É a fábula, a história, a imaginação, é exatamente nisso aqui. É ali que você encontra a linha de raciocínio, né, da criança. Então, seria certo, beleza? Daria um puta do item. Seria difícil, né? O D. O mito descreve nascimentos sucessivos, incluída a origem do ser, e a filosofia descreve a origem do ser a partir do dilema insuperável entre causa e medida. Causa e medida é um dilema insuperável, né? Ele está falando que o mito faz uma descrição de nascimentos sucessivos, inclusive a origem do ser. Ou seja, ele vai dando a origem daquilo que é, né? A origem das essências. Não é esse o propósito do mito, né? Então, tá fora. Item rebuscado, mas que não quer dizer nada, né? É só uma junção de palavras que parecem difíceis, né? Escreve nascimentos sucessivos, incluída a origem do ser. Ou seja, o mito fica descrevendo sempre como é a origem das coisas, né? Nascimentos sucessivos. Inclusive a reflexão ontológica. Essa é uma reflexão típica da filosofia, né? Então, de fato, cadê? Letra B de bola. Com esse pedacinho do item C, seria o item certo. Tudo bem, todo mundo? Que? Cara, até o mito ele pode falar da origem, né? Cosmogonia é uma forma de falar da origem do universo, inclusive, né? O Cronos, aí que a tudo consome, não sei o quê. Cronos, inclusive, é um dos titãs que dá origem aos deuses e vai devorar os deuses, né? Aí é legal, porque é uma revolta de Zeus, uma revolta, na verdade, dos deuses, comandados por Zeus, que tinham sido devorados pelo seu pai, fura a barriga, né? De Cronos, que vai desembocar no mundo e tudo mais. Então é legal porque o mundo começa com uma revolta contra o tempo, né? Quando a gente, de alguma maneira, rasga o tempo, se instaura um universo, se instaura um mundo. Imagina, se não houvesse o tempo, não haveria um mundo, né? Não haveria nada. A situação que às vezes eu coloco é o seguinte: imagine que vocês são eternos, beleza? Se vocês fossem eternos, pudessem fazer esse curso aqui em qualquer momento da vasta eternidade, vocês estariam aqui agora? Vocês não morrem, vocês poderiam passar no Enem e fazer o curso que vocês querem em qualquer momento da eternidade de vocês. Vocês estariam aqui neste momento da vida de vocês, aos 17, 18, 19, 20 anos? Provavelmente não, beleza? Só que a resposta mais significativa é: se fossem eternos e pudessem fazer medicina em qualquer época da eternidade de vocês, vocês fariam agora? Quando vocês fariam? Provavelmente a resposta é nunca. Provavelmente. Porque se eu sou eterno, realizar as coisas de alguma maneira perde uma certa importância. Fazer algo agora só tem sentido porque a gente sabe que nós somos finitos.
é a consciência da finitude que torna as nossas ações importantes. É por isso que, vamos lá, a história do mundo começa com rasgar o tempo. Eu tenho que criar o tempo. Sacaram a ideia? A revolta dos deuses, né, contra o pai Cronos. Era Cronos e o caos, né? O tempo e o caos. Então eu vou dar, a partir da criação do tempo, de rasgar o tempo, eu vou começar a dar ordem para as coisas. Por quê? Porque aí agora, fazer medicina nessa época da sua vida é diferente de fazer 80 anos. Você pode fazer com 80 anos, mas visivelmente tem sentidos diferentes. Então as coisas começam a ganhar uma certa ordem, né? Não é à toa que, vamos lá, quem vai ficando mais velho e vai percebendo que a morte está chegando, começa a dar importância para algumas coisas que antes às vezes não dava. Porque é como se eu não tenho mais tempo a perder. Quem é jovem, às vezes não valoriza certas coisas porque eu tenho uma certa sensação de eternidade, né? Eu posso fazer a qualquer hora, posso fazer a qualquer hora, aí a coisa vai passando. Quando eu dei filosofia no ensino médio, aí, óbvio, eu sabia que eu ia tratar desse assunto em alguma hora, e no segundo dia de aula eu passava um trabalho que era para entregar no penúltimo dia de aula do semestre. Então, assim, eu vou te passar um trabalho hoje, você tem que me entregar daqui a 4 meses, né? Quando é que a galera ia começar a fazer? Na semana anterior, de acabar o semestre. Porque se eu tenho muito tempo para fazer, é como se fosse uma experiência de eterno. Então, eu não vou fazer agora. Não tem nenhum sentido fazer agora. Eu vou fazer coisas, óbvio, que eu tenho que, né, entregar daqui a pouco. Quando a data da entrega estava chegando, é como se fosse uma experiência de morte. É uma pequena experiência de finitude. Então, agora ficou importante. Aí a galera corria para fazer, né? Então, o mito pode tratar, vamos lá, da essência das coisas e da origem das coisas. O jeito que ele faz isso é que é radicalmente diferente. Beleza? Ele vai nessa lógica do pré-lógico. Uai, sou. Ah, essa sala aqui de vez em quando pisca, né? Trem. Tudo bem, povo? Eu tinha selecionado esses. Beleza? Porque os outros eram meio que repetidos, eram mais do mesmo, eu não quis ficar simplesmente só fazendo. Aí você vê que vamos lá, o que pode ter de diferente, né? O que caiu em relação às mulheres, mas aqui a gente aborda de uma maneira estratégica. Há itens da UNB que são mais informativos do que cobrança de conteúdo. Sobretudo dos conteúdos que não são clássicos do ensino médio. Não o conteúdo, o tema não é clássico do ensino médio, aquela abordagem não é clássica do ensino médio. O examinador primeiro vai informar, vamos dizer assim, são os itens, por exemplo, de reinos africanos. A tendência, a não ser que seja um erro muito grotesco, é que eles sejam certos. O examinador sabe que a gente não estuda. A gente não estuda o reino Congo, a gente não estuda o reino de Daomé, a gente não estuda Songhai, Gana, Mali. Ele sabe disso. Então eles vão fazer itens mais genéricos, com uma tendência mais de marcar certo. Beleza? Você viu aqui. Agora, uma outra coisa que a gente tira, né? Este examinador, caso a banca seja mantida, e é provável que seja, né? Ele tende a fazer itens de um conhecimento que é considerado mais clássico de ensino médio. A tendência do Enem, até porque tem o apoio do texto, é adotar coisas que são mais recentes. Aí você usa o texto, em geral vai ser uma coisa de compreensão, né? Você usa alguma informação que você tem, em geral dá para fazer. Aqui tende a ser mais clássico. Tudo bem, todo mundo? E aí você vê, inclusive, que essa coisa de, às vezes, repetir, né? Repetir um item em outro item. Isso é uma coisa da UNB, hein? Você não faz um item meio que esquecendo dele, né? O examinador da UNB, ele relaciona raciocínios que estão no item. Cada questão do Enem, ela é independente. O que você raciocinou para uma, você não vai usar para outra, né? Aqui, se você fez um item, ele pode ter uma conexão com o outro. Quando que às vezes eles dificultam? 2 itens de história, 3 de geografia, 1 de literatura, 1 item de história. Ele coloca itens, enxerta itens no meio para criar um certo distanciamento. Legal? Faça os itens se lembrando dele. Tudo bem? De boa? É isso. Tranquilo. Leve e rápido. Não posso. Alguém aqui vai fazer UFO? Só um. Vão? Não?
a gente vai montar aula para UFO aqui. Aí eu estou tentando articular com a galera da literatura e eu sempre faço para filosofia, né? Então, tentar produzir um materialzinho dentro dessa lógica aqui, mas a gente vai fazer. Deixa eu parar essa gravação aqui, que eu subo o vídeo, mando o link para a galera aí. Abraços!